pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês o tema burnout novamente. Eu fiz uma entrevista sensacional com meu querido amigo Marcos Lemos no canal Klimb, que é um canal dedicado a profissionais de coaching, a profissionais de desenvolvimento comportamental. E ficaram algumas dúvidas e algumas pessoas me pediram para que eu repetisse e sanasse algumas dúvidas que ficaram sobre o tema. Hoje eu vou fazer uma videoaula justamente para sanar essas dúvidas e também tentar esclarecer de uma maneira mais didática para que você possa entender efetivamente o que é burnout. E eu vou acrescentar um tema a mais que também começou novamente a aparecer nas revistas, enfim, na mídia como um todo, sobre o tal do burnout. O que é burnout e qual que é a diferença do burnout com o burnout. Eu quero tentar explicar esses três conceitos, fazer você entender claramente como eles refletem na nossa vida profissional, na nossa vida no dia a dia, tanto na vida pessoal como na vida profissional, e também tentar sanar essas dúvidas que ficaram. Aqui o resuminho de todos os temas que eu vou tratar nessa videoaula. E se mesmo assim houver dúvidas ainda sobre a questão dessa síndrome, sobre o impacto dela e como nós desenvolvemos ela durante a vida, por favor, deixa lá seu comentário, me manda mensagem, me manda e-mails que eu vou responder assim que possível, ok? Bom, para começar a entender um pouquinho da relação do ambiente de trabalho com o desenvolvimento da síndrome de burnout e com ela também o bore-out e o burnout, eu vou fazer uma sequência aqui tentando mostrar uma forma diferente de analisar o impacto dessa doença e o impacto dessa síndrome e como nós desenvolvemos ela. E no final eu vou também tentar ali mostrar um pouquinho de como a gente pode minimizar o risco de desenvolver essas síndromes. Na verdade, a síndrome de burnout, o bore-out e tanto o burnout, todos nós estamos factíveis a desenvolvê-los, porque é uma coisa muito introspectiva, que tem muito a ver com a questão do ambiente, que como nós estamos enxergando o dia a dia de trabalho. Então eu espero que seja bastante esclarecedor, espero que eu consiga sanar as dúvidas que me mandaram e que seja aí um tema que possa ajudar você a refletir. Lembrando sempre que eu não venho aqui trazer nenhuma verdade, simplesmente um modo diferente de observar e de também gerar reflexões e perguntas que talvez você ainda não tenha feito sobre o tema. Beleza? Antes de começar isso, eu quero explicar aqui três terminologias que muitos se confundem. Qual que é a diferença entre doença, síndrome e o transtorno mental? Bom, a doença ela tem por base três pilares que tem que ser que sejam possíveis de ser diagnosticados, tá ok? O primeiro dele é que uma doença ela tem que ter uma causa conhecida, tanto a causa como um sintoma também conhecido, e ela tem que provocar alterações no organismo, no corpo, que sejam possíveis de serem analisadas, verificadas e também examinadas. O que difere da síndrome? A síndrome, que vem lá do grego, da palavra síndrome, que é reunião, a síndrome ela é um conjunto de causas e um conjunto de sintomas. Ela não tem uma causa em específico, como ela também não tem um único sintoma. Entretanto, a síndrome, ela para ser identificada, ela é diagnosticada de uma maneira no qual a pessoa que sofre dela demonstra que essa síndrome prejudica ela no seu dia a dia, no seu conviver, no seu modo de ser, na sua plenitude da saúde. A síndrome não está relacionada somente com questões mentais, também pode estar relacionada com outras questões do corpo, com outras variáveis, outras causas e outros sintomas além de questões mentais. Já o transtorno não. O transtorno, ele também é um conjunto de causas, também é um conjunto de sintomas, que são muito difíceis identificá-los, qual a sua origem
que faz você desenvolver ele. Entretanto, o transtorno tem muito mais a ver com o comportamento do ser no seu dia a dia. O transtorno tem a ver com as relações nossas com o mundo. Ou seja, quando a gente desenvolve algum transtorno, ele nos impede também de levar uma vida plena, uma vida saudável, mas de uma maneira que também impacta nas nossas relações inter e intrapessoais. Ele tem a ver com a nossa perspectiva, com a nossa perda de perspectiva de como nós estamos situados em determinadas condições de vida, e isso vai impactar nas nossas relações pessoais e interpessoais. Então, fundamentalmente, esse é o conceito e a diferença desses três. É interessante entender isso para que a gente não confunda. Apesar que em literaturas que tratam a questão da síndrome como transtorno, elas meio que se confundem. É difícil a gente ler uma literatura que especificamente trabalha com diferenças entre os dois. O que eu vejo muito nas literaturas que trata questões mentais, que trata essas questões psicossomáticas, é que o transtorno quase sempre está relacionado a questões mentais, e a síndrome está mais relacionada a questões mentais, mas também questões que têm a ver com a biologia do corpo. Tá ok? Bom, outra coisa interessante é entender que o burnout ele não é uma síndrome nova. Se você pegar as primeiras escolas clássicas ali da administração, desde ali de 1890, 1880, já se havia uma preocupação muito grande da saúde mental dos trabalhadores. Tem esse George Beard, que em 1869 ele descreveu um certo comportamento agressor dos profissionais, dos colaboradores nas grandes indústrias, que ele chamava de neurastenia. Essa neurastenia ela tem algumas perspectivas muito bem direcionadas que se correlacionam com o burnout como nós conhecemos hoje. E essa foi a primeira vez que se ouviu falar de questões, de questões problemáticas do comportamento da pessoa e da saúde mental das pessoas relacionada ao trabalho. Se você pegar ali o próprio filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, ele também trata esse assunto. Se você for analisar, ele também trata um pouco dessas questões da saúde mental no trabalho. As primeiras publicações científicas que tem, as primeiras publicações de artigos que tem sobre burnout começa ali com esse Herbert Freudenberger, que foi um psicólogo alemão, um psicanalista alemão, que ele percebeu que ele estava sofrendo de algum mal e a equipe dele estava estava sofrendo de algo parecido, e ele entendia que ele estava refletindo aquilo que ele estava sofrendo para a equipe. Foi quando ele parou e começou a fazer uma entrevista com o seu time, com as pessoas com quem ele trabalhava, para entender o que estava acontecendo, e ele percebeu que não era uma doença, não era um transtorno, não era uma síndrome conhecida, era algo diferente, que tinha muito a ver com a perspectiva das pessoas no trabalho, e essas perspectivas não estavam sendo reconhecidas. Mas foi em 81 que essa Christina Maslach, que realmente resolveu estudar isso de modo científico, e aí por meios empíricos ela identificou que havia algo realmente diferente de qualquer coisa já conhecida. Em 88 ela faz uma revisão do trabalho dela, que nos leva hoje, que nos remete hoje a entender burnout como nós entendemos. Existe uma pequena diferença de como ela, dos primeiros estudos, das primeiras hipóteses dela no seu trabalho científico com o de 88, e eu vou explicar isso aqui durante o andamento dessa videoaula, tá? Na verdade, a videoaula toda vai ser baseada já nessa revisão, que tem muito a mais a ver com a perspectiva do ser do que com a perspectiva do ter. E esse foi o grande diferencial que levou a burnout a ser reconhecido mundialmente como uma doença de trabalho que efetivamente minimiza as capacidades do trabalhador com relação às suas obrigações, e passou a ser aceita em termos jurídicos de trabalho no mundo todo. No Brasil começou em 99, síndrome de burnout passa a fazer parte das doenças causadas, ou dos transtornos, ou das síndromes causadas por questão do trabalho.
Bom, qual é a diferença de burnout, bore-out e esse brownout? Burnout está relacionado com perspectiva, está relacionado com aquilo que a gente espera alcançar no trabalho, com aquela vontade que a gente tem no trabalho de ser reconhecido, de ser admirado, de ser respeitado, ou seja, aquilo que eu chamo de necessidades fundamentais do ser, e eles não são reconhecidos. Então há uma decepção, há uma frustração daquilo que eu espero receber do trabalho, de reconhecimentos que possam alimentar o meu ser e me motivar como um bom profissional, com aquilo que eu estou realmente recebendo. E isso leva a esse desenvolvimento do burnout. Já esse bore-out, as primeiras pesquisas sobre ele vêm de dois profissionais de mercado, duas pessoas que trabalhavam na área de economia e de investimento, são dois suíços, que em 2007 percebeu que as pessoas que trabalhavam com ele, tanto os seus clientes como as próprias pessoas que trabalhavam na equipe, estava sofrendo das mesmas características do burnout, algo relacionado com as mesmas características do burnout. Entretanto, não era por falta do reconhecimento desse ser, e sim por pessoas estarem dedicadas a trabalhar de uma maneira muito mais intensa, uma maneira muito mais produtiva, e elas não estavam conseguindo ser reconhecidas pelas empresas como pessoas que efetivamente pudessem trazer ganhos para a empresa. Essas pessoas, elas se sentiam frustradas, não pela falta de reconhecimento do ser, mas sim porque elas não estavam à frente de atividades no qual elas conseguiam, sabiam, tinham vontade de exercer, mas a empresa podava isso, não permitia que ela fizesse, tomasse a frente de certas atividades, e por isso essas pessoas começavam a se sentir também frustradas, também decepcionadas com o trabalho, e isso levou a esse desenvolvimento no qual eles chamam de bore-out. Eles lançaram um livro que chama esse Diagnose do Bore-out. Esse livro trata muito bem as questões que faz a sua diferença com o burnout, e é da onde eu tirei aqui parte desse bate-papo nosso, para que a gente possa efetivamente entender o que é o bore-out. O bore-out, ele não tem, Marcelo, não encontrei estudos científicos que efetivamente levam ele para a ciência. Então ele tem ainda uma certa dificuldade de ser reconhecido no mundo do trabalho. Mas ele existe e principalmente nas experiências que eu tenho de atendimento às empresas, eu vejo isso visivelmente em empresas que não têm essa política de carreira, essa política de crescimento, essa política de incentivar o seu colaborador a crescer dentro da empresa. E você realmente percebe que algumas pessoas se adoecem, não se sabe muito bem por quê, mas as pessoas começam a se adoecer, a ficarem mais estressadas, a ter as mesmas consequências do que o burnout causa, só que com causas diferentes. Ele é exatamente o inverso do burnout. Já esse brownout, ele vem de um francês chamado François Baumann. Esse francês, ele escreveu um livro que chama Burnout, quando o trabalho perde todo sentido. E ele identificou que pessoas que exercem atividades no qual não se identificam desenvolvem um tipo de síndrome, um tipo de problemática comportamental que também está muito próximo às mesmas consequências do burnout. Mas perceba que a causa aqui também é diferente do burnout e do bore-out. Nesse caso, quando a pessoa faz alguma coisa, trabalha, se dedica a algo profissional, mas que ela não consegue se identificar, ela não é algo que faça sentido para ela, algo que ela goste. E ela fazendo isso por várias vezes, ela acaba sofrendo desse adoecimento, de um envelhecimento precoce, um estado de estresse precoce, e isso gera essa síndrome que se chama burnout. Isso voltou a ser discutido agora em 2015 por Michael Kimbler. Esse Michael Kimbler é um coach e ele escreveu um livro sobre esse tema.
Eu não li o livro, na verdade eu não vou nem aprofundar essa relação do trabalho com o burnout a partir do trabalho desse Kimbler, porque eu não me identifico com o trabalho dele. Eu não vejo ele não faz parte do contexto meu de leitura, por questões, enfim, do modo de eu ver o processo de coaching, e da forma que ele vê o processo de coaching. Então eu não vou nem entrar muito ao mérito. Mas enfim, se levando as teorias do François Bauman, tem uma certa significância. Também vou aqui confessar que eu também não li esse livro Burnout, porque eu não encontrei ele na língua portuguesa, inglesa nem espanhol. Eu só encontrei ele em francês e eu não entendo absolutamente nada de francês. O que eu li dos trabalhos do François Bauman foi aquilo que foi traduzido. Então, eu posso estar aqui, eu não vou nem prolongar aqui muito esse bate-papo, porque eu não conheço ao fundo o trabalho desse psicólogo. Tá ok, gente? Bom, por onde começar a questão do burnout? E eu quero aqui que vocês considerem que, como vocês percebem que tanto o burnout como esse burnout, ele tem ali um certo braço com o burnout, as consequências são muito próximas, apesar de as causas serem ali antagônicas. Eu quero estender muito ao burnout porque ele realmente tem questões científicas, tem estudos fundamentados, tem testes empíricos, inclusive testes que hoje se consegue medir o nível de burnout das pessoas. Eu acho ele mais interessante, até porque se você entender ele, você acaba entendendo também a essência de outras questões que intercalam, que também fazem você compreender e refletir sobre o burnout e o burnout. Mas se em algum momento você quiser ficar um vácuo aí, ficar aí dúvidas sobre esses dois outros síndromes, vocês por favor mandem aí nos comentários, me mandem e-mail, que eu faço questão de responder eles para vocês, tá? Eu vou aqui começar com burnout sobre uma perspectiva diferente que aquilo que eu fiz na entrevista com o Marcos. Entendendo um pouquinho a questão da nossa posição, a nossa condição de ser no tempo que a gente vive. Eu vou usar aqui um princípio lá do livro Confissões 11 de Santo Agostinho, lá de 400 anos depois de Cristo, no qual ele traz um pouco essa reflexão do que é o tempo e como nós nos posicionamos no tempo. E ele sempre fala que existe 3 tempos em um único tempo, que é o presente do presente, o presente do passado e o presente do futuro. Ele traz essa ideia justamente porque o nosso sentimento, aquilo que nós sentimos no momento que nós estamos presentes, nesse momento de agora, interfere em como nós resgatamos memórias e construímos a nossa conscientização deste momento. Ou seja, se a gente está feliz hoje, a gente vai construir uma conscientização desse momento a partir de experiências passadas com o que está acontecendo agora. Só que quando nós estamos tristes, a gente constrói isso sobre uma determinada perspectiva. Quando nós estamos felizes, nós construímos sobre uma outra determinada perspectiva. Tenta resgatar em você uma reflexão. Quando você está triste, alguém vai te contar uma lembrança feliz, uma lembrança boa, você não tem muito ânimo com aquilo que aconteceu, porque você não está bem, você não está no seu melhor momento. Em compensação, quando você está alegre e a pessoa te lembrar de algo triste, isso também não vai ser lembrado do mesmo impacto. Agora, se você está triste e lembra de algo triste, isso vai intensificar o que você está sentindo. E se você está alegre e lembra de momentos alegres, você vai sentir mais potência de agir. Você vai sentir melhor, vai sentir mais prazeroso para as coisas. E o mesmo acontece com o futuro. O futuro tem essa mesma perspectiva. Se nós estamos tristes e nós vamos construir algo no futuro, nós vamos pensar em algo para nós com o futuro, a gente não tem muita motivação de fazer algo muito diferente do que nós fazemos, o que nos deixa dentro de uma zona de conforto. Se nós estamos tristes, se nós estamos alegres, toda vez que nós tivermos a intenção de planejar o futuro, é claro que a gente vai planejar de uma maneira muito mais otimista, muito mais alegradora, com muito mais potência, com muito mais energia, acreditando que aquilo que a gente está criando
sobre a perspectiva de um futuro, ela tem muito mais chance de acontecer. E isso remete justamente ao princípio do burnout, que tem a ver com a nossa relação com o mundo. Nós estamos em plena reação e ação com o mundo. E a reação, ela nada mais é do que o presente do presente com o presente do passado. Porque nós reagimos através de experiências que nós já vivemos. E a ação tem a ver com o presente do presente com o presente do futuro. Porque toda ação, ela é movida por uma motivação que antes de ela acontecer, há uma intenção. E essa intenção é que a partir da minha ação eu vou ter um ganho com o que eu estou fazendo. Ou seja, a intenção é a que move a ação. E toda intenção ela é criada por nós a partir da perspectiva daquilo que a gente espera ter de ganho. Então nós sempre estamos em ação na perspectiva de ganhar algo. E sempre estamos reagindo também por uma motivação, mas diante uma ação. Então eu vou explicar isso aqui para ficar bem claro para vocês. Se eu estou aqui conversando com vocês, eu estou agindo porque nessa ação eu estou motivado por uma intenção de eu ter ganho com isso. Qual que é o ganho? Ser reconhecido, encontrar um cliente, prospectar novas pessoas na minha rede de relacionamento, trocar ideias, buscar novos conhecimentos, ou seja, eu estou numa intenção, eu tenho uma intenção que me motiva a gerar essa ação de eu estar dando essa videoaula para vocês. E vocês, do outro lado, que estão assistindo essa videoaula, estão reagindo com o que eu estou falando. Por quê? Porque você está nesse momento pegando todo aquele conhecimento que você tem, de experiências que você já viveu, relacionando com o que eu estou falando agora, e isso está gerando para você reflexão, pensamento, conhecimento. Perceba que há na reação um ganho que você está esperando disso. Agora, se você me direciona uma pergunta, essa pergunta é uma ação sua, ou seja, você está agindo, você tem a intenção que motiva você uma ação e vai agir perguntando para mim, esperando um retorno. E esse retorno é a resposta que eu vou contemplar a você diante de sua dúvida. E essa resposta gera um ganho para você porque você está adquirindo novos conhecimentos. Ganho é tangível e intangível. Ganho não necessariamente é somente prazer, euforia, alegria. Não. Ganho é aquilo que pode aumentar, por exemplo, o modo de você pensar, você refletir de outras maneiras, você completar aquilo que você tem dúvida, ou seja, tudo aquilo que te traz benefício de alguma forma é um ganho. Então nós estamos sempre nessa ação e reação com o mundo. Mas há um ponto fundamental nisso. Nós só agimos ou nós só reagimos se houver motivação. E o que é motivação? Motivação é repetir aquilo que já deu certo. Ou seja, toda vez que a gente vai buscar uma novidade, buscar algo à nossa frente, tentar agir para conquistar algo, a gente tem que estar motivado para isso. Mas o que vai levar eu motivar? Vai levar uma perspectiva de vida que eu já vivi, de algo que já deu certo, e eu sei que se eu repetir certas ações, eu vou conseguir alcançar aquilo que eu quero. Então a intenção, ela tem que ter uma motivação para gerar uma ação. É normal as pessoas terem intenção. Eu morro de vontade de aprender francês. Eu tenho uma intenção de aprender francês, mas eu não me sinto motivado por isso, porque eu ainda não encontrei onde utilizar ou qual é o ganho que eu, consciente ou inconscientemente, me faz sentido. Então, tá lá na minha caixinha das intenções, nas minhas caixinhas desejantes, mas não é algo que faz parte da minha vontade, que efetivamente vai gerar algo que, isso vale a pena eu fazer. E a reação também tem que ter motivação. Essa motivação, ela se dá por uma região muito específica do cérebro, que é intrínseca a todos os seres humanos. E sem a motivação, nós não agimos e também nós não reagimos. É preciso essa motivação estar em plenitude. Por isso que eu falo que a motivação, ela é um processo psíquico, químico e biológico. Por que psíquico, químico e biológico? Vamos começar lá pelo biológico. Biológico, porque todos os seres humanos têm uma região chamada sistema de recompensa. Se você olhar nesse slide, você vai ver que existem certos pontos
que estão relacionados próximo à área límbica ou na área límbica, onde estão as memórias nossas de longo prazo, onde eles, quando eles interrelacionados e eles incitados, quando eles são de alguma forma colocado à prova, eles geram determinados neurotransmissores, e esses neurotransmissores vão gerar elementos químicos no corpo que vai nos direcionar a sentir prazer. Então, há essa área do sistema de recompensa, ela pertence a todos os seres humanos. Bom, e o que as áreas de recompensa, como que ela motiva? Existem diversos fatores, desde você ser reconhecido, desde você ganhar com aquele esforço de trabalho, desde o sexo ativa a área de recompensa porque de alguma forma gera prazer, vícios gera recompensa porque gera algumas áreas de prazer, determinados alimentos geram recompensa porque nos traz prazer, como também as necessidades fundamentais do ser, que é aquilo que também é intrínseco a todo ser humano. Bom, é químico. Por quê? Porque é justamente essa área que vai produzir, que vai gerar, que vai ali fazer com que o corpo produza certos hormônios, que vai startar certos neurotransmissores que vão gerar essa alegria, essa vontade, esse prazer de estar realizando aquilo. Então a motivação, ela é justamente de experiências que deram certo, aquelas experiências que funcionaram, que naquele momento que aconteceu na nossa vida, nós sentimos alegria, nós sentimos potência de agir, nós sentimos animados, sentimos felizes, sentimos de bem. E o cérebro, quando ele percebe que certas condições de vida, de um momento que você está hoje, tem alguma relação com experiências que já aconteceram, ele vai gerar esses neurotransmissores para que você repita certas ações e se sinta motivados justamente para que você coloca isso em ação. E ele também é psíquico, porque, como eu falei, o sistema de recompensa, existe algumas perspectivas de vida que também é natural do ser humano, e ela acontece desde quando nós nascemos até a morte, que é a necessidade de ser amado, de ser admirado, respeitado, reconhecido, desafiado, livre, pertencente, empoderado, aceito, compreendido, competitivo, reforços positivos, reforços negativos. Vamos pôr isso na prática. Quanto é bom, quanto você se sente bom, quanto você se sente bem quando você está fazendo um trabalho no qual você sabe que aquilo gerou um reconhecimento do seu chefe, ou que aquilo gerou ali uma admiração das pessoas da sua equipe, ou que de alguma forma você se comporta de uma maneira, seja ali num grupo de pessoas, seja ali na equipe que você trabalha, e que as pessoas entendem e você percebe que você está sendo ali, você tem o sentimento de pertencimento, que as pessoas estão te acolhendo, que as pessoas estão de alguma forma respeitando quem você é. Perceba que quando a gente tem esse tipo de resposta do meio em nós, a gente se sente motivado, a gente se sente de bem com a vida. E isso é a questão dessas necessidades fundamentais do ser, que tem a ver tanto com o eu real, com o eu ideal e com o eu desejado. O próximo aula, o vídeo, vai ser sobre ambiente de trabalho, e lá eu vou falar muito do eu real, ideal e desejado. Então, caso vocês ainda tiverem dúvidas sobre o que é isso, tem um outro vídeo que eu gravei, que está no YouTube, assiste lá, que ele explica, ele explica sobre o que são esses eus. Mas de qualquer forma, ele vem da natureza nossa, psíquica, ou seja, a forma e a maneira no qual nós nos relacionamos com a vida, e como essa vida está trazendo para nós certos reconhecimentos que nos faz sentir uma pessoa melhor, uma pessoa que vale a pena ser vivida, ou seja, a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Bom, pessoal, e o que a necessidade do ser tem a ver com burnout?
O burnout é fundamentalmente, está interrelacionado fundamentalmente com a necessidade do ser suplantadas ou não. Quando a gente vai trabalhar, quando a gente está no trabalho, a gente tem uma perspectiva que essas necessidades nos alimente, que elas sejam, que a gente tenha retorno delas para que a gente se sinta um ser humano completo, se sinta uma pessoa que tem valores, e esses valores são reconhecidos por outros. Nós, seres humanos, sempre vivemos em relação ao outro. A gente precisa desse reconhecimento, dessa admiração, desse respeito ao outro, daquilo que a gente tem de melhor, daquilo que nos faz bem. E o burnout tem a ver com isso, não tem a ver com ter. Você pode ter o que você quiser, mas se essas necessidades não atender, você não tiver o retorno das suas ações, essas necessidades, você começa a criar frustração, decepção, você começa a se sentir desvalorizado, sua autoestima começa a diminuir, você começa realmente a se sentir incapaz de lidar com o momento que você está vivendo. Então, burnout tem a ver exatamente com isso, ele tem a ver exatamente com o ser e não com o ter. Bom, esse slide aqui ele mostra as etapas em que o burnout se desenvolve. Então vamos lá, você entra numa empresa, começa a trabalhar numa empresa, você já entra na empresa sobre uma perspectiva de que essa empresa vai te trazer isso, além dos ganhos financeiros do ter, mas também os seus ganhos psíquicos. Porque afinal o trabalho ele é a ação do homem que mais o enobrece. Nós vivemos 1/3 da vida no trabalho. E o trabalho é algo que está intrínseco nele, está pertencente a ele, que ali as pessoas vão trazer essas necessidades do ser. Ali eu vou ser, de alguma forma, valorizado como pessoa, valorizado com o meu trabalho, com a minha inteligência, com as minhas capacidades, com aquilo que eu tenho de melhor. Então, o trabalho, ele é um momento nosso, com relação de nós com nós mesmos, no qual pode se tornar a parte da vida mais alegradora em termos de conquistas do ser. O problema é que quando você entra na empresa, você cria uma perspectiva, e essa perspectiva ela é muito alta. No começo do trabalho, você acabou de ser contratado, você entrou no trabalho, você está ali pulsando, você está ali fazendo o seu melhor, você está ali conhecendo pessoas novas que acionam o sistema de recompensa, você está ali aprendendo coisas novas que acionam o sistema de recompensa, você está ali sendo desafiado, que aprimora, que aciona o sistema de recompensa. Ou seja, você está sobre diversos fatores acontecendo no qual você está muito motivado, você está se sentindo plenamente motivado, você está sentindo prazer com isso. Mas, de todas essas questões, também você está recebendo retorno. Você está fazendo um bom trabalho, vai por aqui, a pessoa está ali te desafiando, está ali fazendo reforços positivos, está ali te corrigindo, ou seja, você está num fator de aprendizado muito grande. Durante o tempo você vai perdendo esse senso motivacional, porque você vai se estabelecendo, vai se acostumando com o ambiente e passa a fazer parte do ambiente. E esse fazer parte do ambiente, mesmo você gostando do que você faz, você já não tem aquela pulsão que foi do começo do trabalho. Você entra mais num processo de rotina. Então, no processo de rotina, se sua perspectiva está muito alta, você quer continuar a ter aqueles ganhos, aquelas recompensas que você teve quando entrou. E aí começa os primeiros gatilhinhos do burnout, porque para você suprir aquilo que estava acontecendo nos seus primeiros momentos de trabalho, você vai querer trabalhar mais, você vai querer se dedicar mais, você vai querer inovar, você vai querer criar, você vai querer chamar a atenção para que as pessoas voltem a atender as suas necessidades do ser, volte a atender as necessidades do ser, e você vai tentando repetir aquela construção da perspectiva que você esperava ter durante todo o seu tempo no trabalho. O problema é que isso não acontece, porque você vai se acostumando, e as pessoas vão se acostumando com você e seu trabalho entra numa rotina. É muito difícil esse trabalho não estar numa rotina. E dependendo
do nível do seu trabalho, aquilo que você está entregando, pode ser que o que você está entregando já não empolgue tanto mais as pessoas. E você começa meio que se autoanalisar, falar, peraí, por que eu não estou sendo reconhecido, mesmo eu estou trabalhando mais, mesmo estando me dedicando mais, mesmo estando me esforçando mais? Então, você entra num próximo gatilho do desenvolvimento do burnout, que é trabalhar mais. Você quer fazer mais, quer fazer mais, quer fazer mais, quer fazer mais. É tanto que há uma relação muito equivocada entre o estresse e o burnout. Não é o estresse que gera burnout, é o burnout que gera o estresse. Por quê? Porque você entra numas de querer, de disputa mesmo, de você querer, de alguma forma, provar que você pode ter aqueles retornos de volta. Mas isso não necessariamente acontece. Até porque não é o mundo externo que nos muda, é como nós interpretamos o mundo externo, ou seja, como as minhas experiências fazem com que eu entenda os mundos externos. E pode ser que a minha perspectiva esteja fora daquilo que efetivamente a empresa tem para me entregar. Às vezes, o meu próprio trabalho, eu achar que ele tem excelência, mas ele não tem, ou ele não está em acordo com a empresa, ou mesmo a empresa talvez nem precise de tudo aquilo. Ou seja, a gente meio que não tem muito nexo de nós com nós mesmos, porque dificilmente o ser humano consegue ele se julgar, ele perceber seus defeitos, ele perceber que existe erros nele, ou que ele não está sendo tudo isso que ele acha que é. Existe uma defesa dentro da psicologia, que eu vou explicar em um outro vídeo, que eu vou falar um pouquinho de intuição e um pouquinho aí de erros e acertos na vida, que é justamente a gente não conseguir construir uma realidade do que nós estamos entregando e do que a empresa realmente precisa. Não adianta você comprar uma Ferrari para andar no sítio, você ter o carro mais lindo do mundo, mas ele não foi feito para aquilo. Ou talvez a sua busca pela excelência seria suficiente como ótimo, e como ótimo você seria reconhecido da mesma forma como você está buscando a excelência. Ou seja, a gente tem que trazer a realidade para aquele momento que está acontecendo. O problema é que nós temos dificuldade com isso. Então a gente entra aqui nesse terceiro gatilhinho justamente tentando fazer mais, mas não necessariamente a gente consegue fazer isso. Não consegue ter retorno disso, porque às vezes não é o fazer mais, às vezes a empresa talvez nem precise daquilo, ou talvez a empresa mesmo tenha uma cultura organizacional tóxica que não tem essa política de reconhecimento, ou talvez seu líder seja tóxico, ele não consegue, não tem ali um hábito de dar retornos positivos, ou de dar reforços para as suas pessoas da equipe. Ou seja, tem diversos fatores de ambiente que podem levar você a entrar nessa maluquice de trabalhar e não ter retorno. Só que quando você vai guardando isso para você, quando você não vai procurar ajuda ou não procura entender o que está acontecendo, você passa para o próximo gatilho. O próximo gatilho é quando você entra no estado de alerta. E esse estado de alerta é um processo nosso, natural do ser humano, que quando ele não é atendido, quando ele faz esforços, quando ele se dedica, ele dá o seu melhor e ele não tem esse reconhecimento, ele passa a produzir estresse, ou seja, ele passa a produzir a primeira fase do estresse, que é a produção de adrenalina. Por quê? Porque ele começa a achar que o mundo está errado e ele está certo, ele começa a buscar culpados e ele entra no estado de alerta. As suas amígdalas cerebrais, não tonsilas, tá? Tonsilas é garganta, amígdalas é no cérebro. As amígdalas, elas que tem a ver, que faz a relação da emoção, que é o primeiro sentido de sua vida. Essas amígdalas, elas ficam mais sensíveis. Então você fica mais nervoso, menos paciente, você fica mais agressivo, você começa meio que agir de uma maneira com uma emoção muito mais de proteção, muito mais de defesa do que de relação humana. Esse é o quarto capítulo que você desenvolve. E quando você faz isso, você começa a criar alucinações, porque quando o sistema de alarme, essa emoção, ela toma você, a sua preocupação é de sobrevivência. Vamos pensar aqui como um animal, é de sobrevivência. Então você não tem muito mais consciência,
você não consegue ter muito mais consciência realista do que está acontecendo. Quando você entra nesse quarto estágio, você automaticamente, se não procurar ajuda, se não procurar conversar com alguém, se não procurar trocar ideias para entender o que está acontecendo, ou seja, ou procurar um especialista, ou conversar com seus líderes, ou tentar prospectar uma forma mais ampla, mais sistêmica da empresa, entender melhor a cultura da empresa, você começa a ampliar esse estresse, você começa a ficar mais estressado. E mais estressado, e mais estressado. E quanto mais estressado você vai ficando menos consciente e muito mais na defesa, porque você começa a achar que as pessoas que estão à sua volta são predadores. Você começa a alucinar. Aquele colega, se ele quer te trair, aquela pessoa ela não é sincera, aquele chefe ele não é honesto, as pessoas estão tentando me derrubar, eu acho que eu vou perder meu emprego, eu acho que ninguém gosta de mim, eu acho que problema... Enfim, você começa a criar um conjunto de problemáticas na sua cabeça que não necessariamente é real. É aí que começa... Quando você entra nesse estágio, é o ponto importante de você perceber e falar, peraí, eu preciso de ajuda. Porque se você não entrar... se você não procurar ajuda, você pode entrar no estágio mais sério do burnout, que é o quê? Que é levar esse estresse ao extremo. Que é levar esse estresse ao modo aonde você começa a perder completamente a noção de você com você mesmo. Eu sempre digo que o burnout é o projeto de vida que não deu certo. E quando você entra nesse projeto, essa tensão extrema, você começa a produzir cortisol. E o cortisol, ele quando produzido em momentos de necessidade, em certos momentos da vida, ele serve para proteger você, para que você concentre energia para lidar com os problemas da vida. A questão do burnout é que não necessariamente esse problema existe. E você começa a produzir cortisol e não consegue encontrar solução para ele. Primeiro, porque você está perdendo completamente a sua consciência do seu eu, você com você mesmo, da noção das pessoas à sua volta e da noção do ambiente à sua volta. Você vai se desconectando, se esvaziando e os seus valores já deixam de ser percebidos de você com você mesmo. Você entra realmente num processo de alucinação plena, achando que você tem à sua volta predadores. E o problema é que não é só dentro da empresa, você leva isso para casa, você leva isso para as relações familiares, você leva isso para as relações dos amigos, você leva isso para as relações dos colegas, você acaba transformando algo em um problema muito maior sem ter a consciência mais de quem você é. E quando chega nessa etapa, o burnout se instala e aí vem a parte mais dolorida do burnout, que é quando você perde a sua essência do eu. Quando você perde a sua essência do eu, você entra naquilo que chamamos de depressão. E a depressão, quando não cuidada, quando não tratada, ela pode fazer um estrago. Algumas vezes você recupera e outras vezes não recupera. E eu falo isso de coração porque eu sei exatamente onde ela pode levar. Então entenda que o burnout, quando a gente entra nesse processo de perda dessa essência, desse eu, dessa noção de quem sou eu, quando você começa a perceber que você começa a se isolar do mundo porque você perde tudo aquilo que você achava que tinha. Tudo aquilo que você achava que tinha algum sentido, tinha significado, que você podia ser um representante maior de você com você mesmo nas relações humanas, quando ele atinge o momento de estresse, você acaba entrando num buraco muito difícil de sair. Então, no fundo, burnout é justamente o ápice da exaustão emocional que vai te levar a uma despersonalização e, por fim, uma incapacidade de viver a própria realidade. Esse é o resultado do que o burnout causa nas pessoas. E tudo isso por quê?
Hoje o burnout está muito relacionado à questão do estresse. Qualquer literatura que você vai ver, literatura mais rala que você vai ver, vai ler, não, é que o excesso de trabalho, que o excesso de trabalho, não, é o contrário. Você entra em excesso de trabalho por causa de burnout. E o burnout hoje está se tornando uma pandemia no mundo por causa dessas três questões, que é essa hiperatividade, essa necessidade de estar fazendo. Hoje você não pode falar que está doente, você não pode falar que não sabe, você não pode falar que você não conhece, você não pode... Hoje você tem que precisar saber de tudo, tem que conhecer tudo, tem que estar interligado a tudo, tem que estar vendo 500 notícias que 99,9% são ruídos, são lixos, mas você está sempre em hiperatividade, sempre lendo, sempre ouvindo, sempre trabalhando. Você não pode ter, se você tiver momento de férias, de prazer, é como se você se sentisse culpado, como se você quisesse falar, cara, eu quero procrastinar. Não, isso não pode, você é culpado. E a gente vive também um mundo muito de positividade, que é esse mundo lunático da autoajuda, que basta você acreditar, que você tem que ser feliz, você tem que ser alegre. Se você não for feliz, o problema é você, o problema não é tu, tá tudo errado, é você o problema. Esses excessos que tudo vai dar certo, que basta você acreditar, que basta você se dedicar, que basta você estudar. O mundo não é assim. As relações humanas e as relações com a vida não é positividade. Aliás, a positividade nos escraviza, porque a gente perde a noção do que é real. Então, esse movimento entre hiperatividade, excesso de positividade, que essa sociedade desempenho, é o que nos leva a esse esvaziamento identitário. E o esvaziamento identitário, ele é justamente, você deixa de ser você mesmo, você passa a viver essa loucura de desempenho, que contamina essa hiperatividade, ou seja, é um ciclo. É um ciclo que você entra e não consegue sair. E esse ciclo, por que ele gera burnout? Porque você, em algum momento que você está nesse ciclo, você não tem tempo para ver se você está recebendo as necessidades fundamentais do ser. Se você está tendo ganho com isso. Você não consegue perceber se há ganho ou não há ganho do que você está fazendo. E isso vai te levar a desenvolver essa questão do transtorno de burnout. E quando você entra nessa falta de perceber que você não sabe o que você está fazendo, que você não sabe o que você está recebendo, que você não sabe qual é o retorno, ao esvaziamento identitário, o fracasso, você começa a sentir o fracasso desse eu ideal, daquele que você idealiza que um dia se alcançaria, e começa a violentar o seu próprio eu, começa a violentar a si mesmo. Se culpando, se punindo, se isolando, com a sua autoestima cada vez menor, você se sentindo um derrotado, você se sentindo apequenado, ou seja, é justamente esses passos a passos que vai levando você a deixar de ver você. E aí começa, com a violência do eu real, você começa a violentar a condição de ser livre, porque como você não consegue mais se sentir pertencente, se sentir que é parte, se sentir que as pessoas te valorizam de alguma forma, você deixa de viver, você deixa de conviver, você começa a se aprisionar e começa a explorar você consigo mesmo. E como é essa exploração de você consigo mesmo? É entrar num processo de autodestruição. É entrar num processo, e aí você cria ali desde síndromes, transtornos de alimentar, vícios, dependências, enfim. Ele vai gerar de alguma forma um modo de você meio que se autodestruir. Então, no fundo, o que a gente vive hoje, nessa perspectiva de tornar a síndrome como um mal, como uma pandemia, é justamente que essa sociedade, o que deveria ser a sociedade da soberania, que é a sociedade da nossa liberdade de escolha, nossas necessidades identitárias, a gente se sentir vulnerável ao ponto hoje de ter um amadurecimento, de falar, cara, eu não tenho que ver na aprovação, eu tenho que fazer aquilo que faz sentido para mim. A gente acaba caindo nessa sociedade de desempenho e acaba entrando nessa crise da liberdade. Tá ok? Então, da repreensão, vamos para a repercussão e da sensação de concorrência absoluta. Ou seja, a gente vai se repreendendo, vai
vivendo em um mundo onde a gente começa a se preocupar que o outro, será que o outro está pensando de mim? O que o outro está falando de mim? O que o outro está achando de mim? E a gente começa a entrar numa concorrência de nós com nós mesmos e é a história do morto-vivo. Muito ocasionado pelo modo que a gente vive hoje nessa sociedade do desempenho. Insuficiência, inferioridade e entropia. É o resultado que a gente alcança quando tem a síndrome de burnout. Ser insuficiente, ser inferior e entrar em todo desequilíbrio químico, psíquico e biológico. Bom, pessoal, espero que aqui vocês tenham entendido o que é burnout e como se desenvolve ele, tá? Eu fiz dois parâmetros só para a gente refletir um pouco de como minimizar o risco de desenvolver burnout. Essa ideia não é minha, essa ideia vem lá do Super-Homem de Nietzsche, e eu vou tomar a audácia aqui de falar dele. E o que ele diz ali, o que é uma vida contemplativa? Então ele chama a atenção que nós precisamos reaprender a ler. Quando ele fala em ler, ele está dizendo que dar foco àquilo que importa. Não é ler qualquer coisa. Não é ler coisas que não nos pertencem. Não é se preocupar com coisas que não tem nada a ver com o nosso bem-estar e com a nossa qualidade de vida. E sim se preocupar com aquilo que importa para nós. A gente se dedicar a buscar aquilo que importa para nós. A gente tentar encontrar na vida coisas que efetivamente nos fazem feliz. Para que eu quero saber da vida do outro, de se o outro vai usar roupa tal, se o outro tem isso, se o outro é aquilo, que o outro está feliz? Você vai no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, nossa, ou é um mundo de agressões um com o outro, porque eu tô certo, você tá certo, eu sei, você não sabe, ou seja, um conhecimento, uma informação tão rala, tão superficial, tão idiota. Para que eu vou ficar perdendo tempo com isso? E sim focar naquilo que importa. Focar naquilo que vai te trazer ganhos reais, aquilo que vai atender você psicológica, química e biologicamente, aquilo que tem a ver com as suas vontades, que tem a ver com os seus sonhos, tem a ver com os seus desejos, que tem a ver com as suas relações saudáveis, com o seu comportamento sadio, a busca do seu melhor com você mesmo. E ele também fala do pensar, ou seja, vamos pensar antes de agir. Vamos refletir quem somos nós, em que momento nós estamos, o que está acontecendo e qual é a melhor maneira de lidar com isso na vida. Ou seja, vamos reaprender a nos reeducar, aprender com as nossas experiências, aprender com nossos erros, enxergar eles, ver o quanto de bom e o quanto de mal nós estamos fazendo para as pessoas à volta, trazer a realidade da nossa condição como ser, entender que o mais importante é suprir aquilo que efetivamente importa dentro de nós. E para isso pensar um pouco de como nós estamos agindo e reagindo ao mundo. E por fim falar e escrever, que tem a ver com responsabilidade. Aquilo que você fala, que você acusa, que você aponta o dedo, que você coloca para o outro, será que é realmente do outro ou será que é meu? Será que aquela regrinha do um dedo apontando e 4 voltando, será que você não está falando muito mais de você do que do outro? Será que você não está colocando, está querendo tampar algo que você também precisa trabalhar, que você também precisa melhorar? Será que a gente tem que deixar nossas lembranças se vagarem por aquilo que eu acho e não realmente trazer a realidade do que nós fizemos, do que nós estamos fazendo, do que nós estamos esperando? Então, ter consciência na hora de falar, ter consciência na hora de escrever, saber que ali do outro lado tem seres humanos, que ali do outro lado existem outras pessoas que também querem te ouvir, que também querem ser ouvidas, pessoas que querem também que você atenda as necessidades do ser dela, para que elas também possam retribuir atendendo as suas necessidades. Ou seja, a forma de se relacionar com a vida a gente tem que trazer ela de uma forma muito mais consciente. É bom ser positivo? Claro que é. É bom isso, porque é uma questão alegradora, mas não é isso que vai resolver a nossa vida. É sim ter o pé
bem no chão, a gente ter consciência dos nossos atos, ter consciência da nossa história, ter consciência do que é real e do que não é, trazer de vez em quando reflexões. Poxa, será que eu acho que eu ajo tão certo, tão certo, tão certo, mas por que aquela outra pessoa sempre está tão triste, tão triste, tão triste? Por quê? O que será que... Será que ela não cansou dos meus equívocos, não porque eu sou imperfeito, mas porque eu não consigo reconhecer quem eu sou? Então, a gente tem que trabalhar um pouco essa capacidade de se relacionar com o mundo nessa perspectiva, focar, pensar e refletir antes de falar ou apontar o dedo ou criticar, ser mais realista a vida com a vida. E por fim, que eu acho que é o maior problema do século, que é ruídos. Ruídos é esse excesso de informação que a gente vive. O cérebro nosso, ele não consegue tratar tudo que chega para ele. Ele não consegue. Ele não tem essa capacidade. É tanto que ele limita. Eu estou falando com você, o seu cérebro está tirando todas as informações que estão chegando para você e só dando atenção naquilo que importa desta conversa. Nesse momento você está tendo outros sons, temperatura, digestão, barulho, e-mail, celular tocando, WhatsApp, tem um monte de informações chegando. O problema é que ele não lida com tudo isso. E o excesso de informação gera estresse também. Lembre sempre que quando nós nos sentimos estressados, nós deixamos de ter consciência de nossas ações. Pelo menos parte dela. E o ruído, essa quantidade de informação, essa quantidade de poluição visual, essa quantidade de barulho, de pessoas falando, de pessoas achando um monte de coisas que não tem a mínima noção do que está falando, mas estão ali achando, isso só vai nos polarizar, nos faz nos limitar de trazer consciência para aquilo que eu falei ali atrás. Ler, pensar, escrever e falar. Ou seja, vamos despoluir os ruídos, vamos despoluir lixos, vamos parar de se preocupar com a vida alheia ou que o outro, ou de questões que não tem nada a ver com nós. Vamos focar a vida naquilo que importa de nós para nós. Bom, aqui eu faço questão de falar do coach porque apesar dessa onda que foi de pessoas acabarem detupando o que é um coach, o coach ele é fundamental para o burnout. Não porque ele vai tratar o burnout, mas porque ele pode ajudar a você a trazer consciência de você com você. Um bom coach é aquele que vai te dar realidade. Se você quer chegar no estado desejado, alcançar um sonho, um bom coach ele vai mostrar para você onde você está nesse momento e quais as questões que precisam ser trabalhadas de você com você mesmo, o que você precisa agregar de valor a você para alcançar aquilo. E nesse momento um bom coach ele vai te trazer essa noção, essa realidade, esse momento de você perceber você com você mesmo. E eu acho que isso é muito válido. Quando você percebe ali que você está ficando desmotivado, que você está se sentindo meio frustrado, que você perdeu um pouco o senso da realidade, está se tornando mais agressivo, está ficando uma pessoa mais opressora, uma pessoa mais sensível emocionalmente. Procure um coach até para ele te ajudar a se posicionar e você ver a realidade. E aquele que é um bom coach, se ele perceber que há por trás disso algumas questões terapêuticas, psíquicas, ele com certeza vai indicar um terapeuta para fazer um processo em conjunto com ele, vai indicar um psicólogo para fazer um trabalho conjunto com ele, de repente até um psiquiatra para reequilibrar esse processo químico do corpo. Então assim, eu sempre recomendo, burnout tem a ver com trabalho e se você perceber que efetivamente você está sofrendo algo que não sofria, ou seja, está num momento de energia, de autoestima, aquele tesão de trabalhar, aquela vontade de se reconhecer com o que você faz. Se você estiver nesse momento, eu recomendo você procurar aí um bom profissional de coach. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se ficar dúvida, se vocês quiserem interagir comigo, se quiser trocar algumas ideias sobre esse tema, escreve aí, deixa aí uma mensagem, vamos debater,
vamos conversar mais. Se o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, assim, deixa aí uma mensagem. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Eu quero fazer esse canal aqui. É um projeto muito antigo meu, que eu quero realmente trazer todos os dias questões do comportamento humano, sempre algumas pílulazinhas para a gente refletir, para a gente trazer novas ideias. Então, se você gostou, se faz parte do modo de você pensar, ou se você também entende de maneira diferente, escreve aí nos comentários, porque isso é muito importante para mim e para todos aqueles que vão assistir. Eu quero agradecer a todos por essa oportunidade. E por fim, deixe seu like, comentário, faça sua avaliação. E no Instagram meu é Marcelo de Souza Oficial. E aqui também no YouTube é Marcelo de Souza Oficial. Beleza? Aqui está meu currículo, quem quiser saber. Eu tenho lá um blog meu que é marcelodesouza.com.br, sempre Marcelo com 2 L's. Lá tem todo o meu histórico de vida profissional. Esse é meu último livro, ele foi lançado em 40 países no mundo, em mais de 40 países no mundo. Tem na versão português e inglês, então quem quiser. Já está no forno meu próximo livro, então eu acho que em breve já teremos novidade. E por fim, o que eu faço de trabalho, o que eu faço, os processos que eu faço, tanto individuais como empresa, enfim, esse aqui é só para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. Beleza, pessoal? Eu agradeço vocês e espero que vocês também assistam os próximos videoaulas e os próximos videozinhos que eu vou trazer para vocês sobre desenvolvimento comportamental, sobre psicologia social. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.